Muito bom dia para você que está aí acompanhando a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 17 de agosto já. Para você que está aí acompanhando a nossa programação, precisa sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema algum. É só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, é só você acompanhar acessando www.gazetaweb.com e além de você acompanhar toda a nossa programação, vai também poder ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E vale lembrar que nós também estamos presentes lá nas redes sociais. É só você acompanhar a gente lá no Instagram, também no Facebook e no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e matérias especiais também. E a gente inicia o nosso programa sempre lembrando que o TV Mar News é um oferecimento, do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família que cabe muito bem no teu bolso e tem cobertura odontológica também. Então, pensou em plano de saúde, pensou em Apvida, nesse aqui a gente confia, tá? E olha só, gente, é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos então abrir o jornal Gazeta de Alagoas de maneira digital agora? É só você acessar então www.gazetadealagoas.com.br e a gente confere aqui quais são os principais destaques de hoje. Acessando então o jornal Gazeta de Alagoas. Bairros condenados, donos de imóveis acionam CNJ para garantir direitos no caso Braskem. Sistema Pratagi se arrasta há 3 décadas e não há data para a conclusão. Mais de 70% dos mortos por Covid-19 aqui em Alagoas são idosos e mais de 50% negros e pardos. A gente tem aqui também, o estado registra mais de 5.000 jovens infectados. E outros destaques é só você ir acessando então www.gazetadealagoas.com. Vale lembrar que esse jornal aqui é do final de semana, tá bom? E olha só, gente, para você que precisa sair de casa, precisa resolver algumas pendências lá no centro de Maceió, deve ficar atento porque houve mudanças lá nos pontos de ônibus. E a gente vai ver mais detalhes a respeito disso agora na matéria de Fernando Palmeira. A flexibilização avança em Maceió, chegando para a fase de cor azul. E aqui a preocupação com o sistema de transporte é exatamente com a segurança dos passageiros. Estamos com sinalização de placas dizendo o rumo, o número da linha e a observação para que se faça fila única, obedecendo a distância. Também marcações com números da linha respectiva nesse corredor do transporte que fica no centro comercial, na Rua do Comércio, centro da capital alagoana. A fila está sendo respeitada, os passageiros ainda têm uma distância um pouco relativamente pequena, mas aquilo que não acontecia até pouco tempo, ou seja, não havia essa consciência nem a educação para se formar fila, era um empurrando o outro, atropelando o outro, já existe, portanto, essa obediência aqui nas filas. Vamos conversar com os usuários que estão nesse momento esperando o transporte aqui no centro, principalmente na Rua do Comércio, com início aqui entre a Praça dos Martírios. Deixa eu tentar conversar aqui com os amigos. Aguardando ônibus para onde? Ouro Preto. Ouro Preto. E a distância está pequena, de um passageiro para o outro? Está bem. Relativa, né? Mas essa questão de fazer fila, que geralmente o usuário aqui em Maceió não costumava fazer, é uma boa iniciativa, não é? Pelo menos organiza a fila, Exatamente. facilita o acesso ao ônibus. Parabéns aí, hein? Obrigado. Vamos falar aqui com essa senhora jovem que está aqui. Um abraço. Como é que está aí? A senhora manteve bem a distância, um metro e pouco? Difícil. É difícil obedecer. Como é o nome da senhora? Meu nome é Sara. A senhora mora onde? Novo Mundo. Está indo também para lá, Novo Mundo, essa é a linha que eu ponto no Novo Mundo. E essa questão de fazer fila melhora a situação, independentemente de pandemia ou não? Se alguém usar de educação, né? Que às vezes chega e já entra na frente de qualquer pessoa que estiver na fila. Vamos esperar que a pandemia passe, como já está né? passando rápido, e que continue esse costume, essa cultura da fila, do respeito, para facilitar o acesso ao transporte. Porque eu sou de outro estado. A senhora é de onde? São Paulo.
A de São Paulo está passando. Lá só respeita assim, fila. É chegando e tem na fila para poder entrar no ônibus. Muito embora o metrô de vez em quando é uma agonia, a É senhora sabe uma muito bem, né? aglomeração. Aglomeração. Mas aqui temos sim. Agora é determinação do poder público organizar as filas, fila única, para facilitar tanto o acesso ao coletivo, como também evitar aglomerações e a proximidade para evitar o contágio com essa coisa terrível que é o coronavírus. É verdade. O que a senhora gostaria de dizer para o povo de Alagoas e de Maceió e para os usuários do nosso sistema? É porque o ser humano é meio difícil, né? De obedecer. E que obedeçamos, né? Que possamos ser conscientes, né? De respeitar as normas. A Paulista está aqui, em meio aos alagoanos, também tem origens alagoanas, e eu fico muito feliz, que há muito que eu observava isso. Aqui no vizinho estado de Pernambuco, em Recife, Fortaleza, fora aqui do Nordeste, todo mundo sempre fez fila. Agora, será que foi preciso essa pandemia para que haja essa educação a ter que esperar um coletivo sem aglomeração e sem o empurra-empurra? Bom, a placa já está dizendo fila única para evitar essa aglomeração, a proximidade, esse isolamento tem que existir, o respeito e, a partir de agora, e definitivamente, a cultura da fila no sistema de transporte coletivo de nossa capital. Aqui da Rua do Comércio, quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Fica atento então aí, né, quem precisa utilizar os pontos de ônibus lá do centro para não se perder, tá bom? Olha só, gente, hoje é dia do patrimônio histórico e a gente recebe aqui no estúdio o superintendente do IPHAN para falar das ações aqui em Alagoas, Sandro Gama. Sandro, muito bom dia para você. Bom dia a todos. Sandro, a gente já conversava aqui em off, né, e falava o quanto que o Brasil é um país rico em cultura. O Brasil é um país formado por multiculturas, né? Um país construído por várias culturas. Então, é muito natural que nós tenhamos realmente um multiculturalismo muito forte. Não necessariamente essa cultura, ela é uma cultura que é reconhecida por uma lei de proteção, mas são coisas da nossa prática. O nosso falar português, por exemplo, é um patrimônio cultural. Né? Um exemplo bem simples de citar aqui. Então, o dia 17 de agosto é um dia muito importante, que é o dia do aniversário do Rodrigo Melo Franco de Andrade. Rodrigo Melo Franco de Andrade foi quem criou o IPHAN, há 83 anos atrás. E o pensamento do grupo de modernistas que se ligou ao Rodrigo Melo Franco foi que fez trazer para a legislação brasileira a própria definição do que é patrimônio cultural. Então, tem essa importância da figura do Rodrigo Melo Franco, que por cerca de 40 anos dirigiu o IPHAN, e numa fase que os historiadores chamam de a fase heróica do IPHAN, né? Que foi aquela fase em que salvaram os principais bens culturais do país. Pensadores esses que envolvem, por exemplo, figuras como Mário de Andrade, Lúcio Costa, o próprio Oscar Niemeyer esteve em algum momento na equipe. Então, Renato Soeiro, tem uma pleia de pensadores, numa época em que ninguém sabia o que era patrimônio histórico, ninguém tinha essa definição, foram eles que definiram isso. E como é que está o processo de recuperação e restauração do patrimônio cultural aqui no estado? Olha, graças a Deus a gente tem conseguido trabalhar muito. Temos uma equipe no IPHAN de Alagoas muito, mas muito dedicada e muito profissional, no sentido de saber o papel que tem como servidor público. Então, a gente não tem deixado de fazer coisas. Nos últimos 12 anos, a Superintendência do IPHAN Alagoas investiu algo em torno de 43 milhões em Alagoas. Nos últimos 2 anos, algo em torno de 15 milhões. Então, a gente, mesmo com a crise econômica, a gente tem conseguido sim executar algumas coisas. Aqui em Maceió, estamos fazendo a restauração da Igreja dos Martírios. Devemos concluir começar ainda esse ano a conclusão da restauração da Igreja de Coqueiro Seco, a Igreja Matriz de Coqueiro Seco. Em Marechal Deodoro, Marechal Deodoro hoje é um grande canteiro de obras na área de patrimônio cultural. Nós acabamos de entregar, junto com a prefeitura da cidade, o Largo de Itaperaguá,
A última praça de 3 planejadas, né, para serem restauradas, então a cidade está pronta. E, ao mesmo tempo, estamos restaurando a Igreja do Amparo, a Igreja do Bonfim, do Bonfim, estamos tentando conseguir ainda esse mês. Amparo, Rosário e a Igreja Matriz. Penedo, nós conseguimos concluir o que tinha para ser executado do antigo programa de aceleração do crescimento das cidades históricas. Foi uma quantidade enorme de investimento lá, mas também temos trabalhado municípios como Olho d'Água do Casado, onde tem um conjunto de 12 sítios de pintura rupestre, e nós estamos preparando para que aquela comunidade de agricultores se aproprie, tome conta e ganhe dinheiro a partir do turismo a esses sítios. A gente está preparando os sítios para isso. Então, estamos investindo também recursos do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça em São Bento, em Maragogi, e acabamos de assinar um convênio com a Prefeitura de Palmeira dos Índios para implantar uma nova museografia na Casa Graciliano Ramos. Então, a gente está bem espalhado no Estado e estamos conseguindo também uma série de investimentos muito fortes. Isso não seria possível sem essa equipe de trabalho que nós temos hoje. Vale a gente ressaltar, né, que toda essa restauração e todo esse processo que vocês fazem de apropriação mesmo, ele restaura não só os bens, não só os imóveis, né, mas restaura a nossa história também, né? Conta a nossa história. Exatamente. E tem mais, não é só isso. A gente também sempre pensa de que patrimônio cultural tem que ser utilizado como instrumento para desenvolvimento territorial. Então, quando a gente está agindo nos sítios, pintura de sítios rupestres, lá no sertão do estado de Alagoas, a gente sabe que lá, aquela região, é a terceira região de visitantes no estado, de turismo, né? E sabemos que lá naquela região existe uma condição climática muito desfavorável para a própria agricultura. Aqueles agricultores nem sempre têm esse trabalho e agora vão conseguir, aproveitando-se que dentro do território deles tem esses 12 sítios, vão conseguir de alguma forma gerar renda a partir disso. Então a gente sempre tem trabalhado nesse sentido, na questão da geração de renda, né? E como órgão ligado ao Ministério do Turismo, nada mais natural que a gente trabalhe esse foco voltando ao turismo. Agora, em Penedo, todos os investimentos feitos em Penedo foram pensados para o Penedo Centro de Convenções. É um macro projeto maior, onde nós conseguimos investir em todos os prédios que teriam auditórios satélites ao auditório principal, que seria o Cine São Francisco, um cinema antigo que existe em Penedo, modernista, que vai caber 900 pessoas quando estiver pronto e que já está com obras em execução pela Prefeitura, a partir de um projeto desenvolvido pelo IFAM. Então, a gente sempre trabalha essa questão, porque mais importante que restaurar um prédio é você dar um bom uso para ele. Sim. Né? E esse bom uso, se ele for voltado para a geração de renda, melhor ainda. Né? Porque você consegue fazer com que o Estado não precise voltar para aquele prédio daqui a 10, 15 anos para restaurar novamente. Com certeza. E o que é preciso, então, para ter algum imóvel reconhecido, alguma área reconhecida como um bem cultural, um patrimônio cultural, seja do Estado, do município ou mesmo federal? É muito importante a gente falar disso, porque existe, na verdade, 3 instâncias de proteção. Existe a instância de proteção federal, estadual e municipal. Eu falo da federal, né, que o IFAM é um órgão federal. Para o instrumento do tombamento, que o tombamento serve para patrimônios materiais, igrejas, monumentos, cidades, lugares, esse tombamento, basta que um cidadão peça, bem justificado por quê. A nível federal, vai ser exigido a questão da relevância nacional. A construção do pedido tem que ser em cima de alguma relevância nacional daquele bem. Quem define a superintendência daquela Alagoas? Não. É a presidência do IFAM? Não. É um conselho consultivo, que é um conselho formado por pessoas com notório saber na área do patrimônio cultural e eles definem se aquilo tem relevância nacional realmente ou não. Né? No Estado, é o mesmo procedimento, só que a nível estadual.
Então, tendo relevância para a história estadual, qualquer cidadão também pode pedir. Com relação aos bens chamados intangíveis, aqueles bens que não tem, às vezes até tem a matéria, tem uma igreja, tem um bem, tem um bem físico, mas ele é mais uma prática social, tipo fogueiros, saber fazer renda, saber fazer algum tipo de prática religiosa, alguma celebração religiosa. Isso tudo também pode ser protegido, pode ser registrado. Não é tombamento, é registro. Para esse tipo de bem, o que se exige é que os próprios detentores do saber, aquelas pessoas que são praticantes daquele saber, o peçam. Então, nenhum cidadão pode pedir isoladamente. Tem essa diferença entre essas duas modalidades de patrimônio cultural. Muito bem, então é importante também que as pessoas tenham noção da sua história, do seu pertencimento, para que elas possam também fazer parte desse processo, né? A gente precisa lembrar que nós somos identidade, nós somos um povo, nós somos formados por uma identidade cultural vinda de diversos outros povos que nos formou único. Então, se a gente não protege, a gente deixa de ser esse único e passa a ser o comum do mundo. Eu acho que a gente precisa, cada vez mais, tentar fortalecer a nossa identidade, o que nós somos enquanto brasileiros, né? Então, o papel da proteção do patrimônio cultural não é um papel só da instituição, não é um papel só do IFAM, não é um papel só da Secult, não é um papel só da Secretaria Municipal de Cultura. É um papel particularmente e muito mais importante se ele partir do próprio cidadão. Com certeza. Muito obrigada pela mensagem que você deixa aqui, Sandro. Eu agradeço também a tua participação aqui no TV Mar News. Muito obrigado a todos. Bom dia. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.